Então, nós vamos continuar na criação do casamento. Vou te falar, irmão, um dos assuntos mais importantes da Bíblia. Por quê? Porque Deus é família. Entenda isso. Deus não vive só. Não existe, você precisa compreender que Deus é plural. Deus não estava carente quando criou o ser humano, Deus estava muito bem. A Bíblia nos ensina, que o Pai, o Filho e o Espírito estavam muito bem até que eles decidiram se multiplicar, até que eles decidiram continuar criando. Então, você tem que ter essa compreensão. Deus é família, Deus é plural, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito, amém? Então, por que eu estou te dizendo isso? Para você entender que Deus tem um projeto na sua família. Irmãos, uma família estruturada, uma família apostólica pode mudar uma cidade inteira. Você precisa ter essa compreensão. Por isso que o diabo ataca tanto os casamentos, por isso que o diabo é tão contrário ao casamento. Por quê? Porque família é um projeto de Deus, família é a essência de Deus. Você está pegando? Você compreendeu? Vamos lá, Mateus 19, versículo 5. Portanto deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois em uma carne, amém? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, continuando o assunto da semana passada, você precisa compreender. Esse é o texto que o Adam utilizou para falar que quando você se junta, você casou. Jesus está deixando claro, o que é o casamento? É o homem deixar pai e mãe, e mulher deixar pai e mãe. Então você precisa entender que a partir do momento que você deixa pai e mãe, você se casa e se torna uma só carne. Você pegou? O texto é claro. Rodrigo, mas quando tem filho, o DNA dos dois não está em uma só pessoa? Está em uma só pessoa, mas Jesus deixou claro que quando o homem deixa pai e mãe, mulher deixa pai e mãe, os dois vão morar junto, se tornam uma só carne. Detalhe, Jesus não diz que é quando o pastor ora por você, quando o padre ora por você, quando você vai no cartório. Jesus não diz isso. Claro que você pode pedir, deve pedir para o teu pastor te abençoar, você deve ir no cartório casar perante a lei dos homens, isso não tem problema nenhum, isso é bom, amém? Mas você precisa entender que tem muita gente que se juntou 5, claro, cada um com a sua vida, se juntou 5 vezes e diz, eu nunca fui casado. Pois é, Jesus diz o contrário. Certa vez Jesus estava num poço, e chegou uma mulher, e ela disse assim, eu vou lá e vou contar para o meu marido que você é profeta, que você é homem de Deus. Jesus disse, esse não é o teu marido, você teve outros 5. Olha só que forte. Foi Jesus que falou para aquela mulher samaritana que o homem que ela estava não era o marido, mas que ela já teve outros 5. Então entenda que juntou, casou. Eu vou separar porque eu não gostei. Pois é, para isso que serve o namoro. Para isso que serve o namoro. Casamento não é brincadeira. Continue o texto, 7. E disseram então, por que mandou Moisés dar a carta de divórcio? Olha só, chegaram para Jesus e disseram assim, se os dois se tornam uma só carne, por que Moisés disse que dá de separar? Aí, é muito interessante, olha a resposta de Jesus. Olha só, 8. Disse-lhes Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Vamos lá, vamos estudar, povo de Deus. Olha só, e eu vos digo porém que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de... Então dá de separar ou não dá? Dá.
mas por causa da fornicação. Eu quero que você diga, que você entenda, que você compreenda, que se tiver outra palavra na tua Bíblia está errado. Não é por causa de adultério, não é por causa de impureza sexual. A palavra original é fornicação. Agora a pergunta é: o que é fornicação? Irmão, dá de separar, mas tem que ser por causa de fornicação. Agora eu te pergunto, como que um homem casado vai fornicar se ele já é casado? Como que uma mulher casada vai fornicar se ela já é casada? Não sei se você sabe, mas quando o homem tem relação sexual com outra mulher além da sua esposa, ou deseja no seu coração outra mulher, isso é adultério, não é fornicação. E quando a mulher deseja outro no coração, ou tem relação sexual com outro homem, que não é o seu esposo, isso é adultério. Agora, pastor, o que é fornicação? Isso é muito importante. Fornicação é sexo entre solteiros. É sexo fora do casamento. Por exemplo, uma menina que teve relação sexual com um homem casado. O cara cometeu adultério, mas a menina cometeu fornicação. Os dois está extremamente errado, mas a palavra é fornicação. Só uma pessoa solteira pode cometer fornicação. A menina está namorando, teve relação sexual com o namorado. Fornicação. Você entendeu? Fornicação. Mas sabe como que funciona? Porque às vezes a gente pega o texto e quer trazer para o contexto da nossa época. Não, você precisa ir para o contexto da época que Jesus estava falando. Quando um homem ia casar com uma mulher, sabe como que era o casamento? O que vocês acham da gente voltar? Ouve, depois eu vou perguntar para ver se a gente volta a fazer isso. Tinha a festa de casamento. Então, vinha todos os convidados, muitos convidados. E todos os convidados ficavam fora da casa, certo? E ali começava uma festa de 7 dias. Quantos dias? 7 dias. Já pensou? Que festa! Haja dinheiro, né? E sabe como que funcionava? Se o pai tinha uma filha bonita, o cara, para casar com a filha dele, tinha que dar muito dinheiro para o pai aceitar. Agora, se a filha era feinha, qualquer coisa o pai aceitava. Assim era o contexto da época, né? Porque naquele tempo para mim, isso não é bíblico. Isso era cultura judaica, totalmente errado. Até porque eu posso olhar para a menina, né? Eu olho para minha esposa, ela é linda, mas você pode olhar para minha esposa e não achar bonita, porque todas as pessoas são diferentes, os gostos são diferentes. Então é algo que na minha concepção é algo totalmente errado, essa cultura judaica. Mas era assim, se a menina era bonita, então tinha que dar várias coisas, terras, ouro, prata, e era muito alto o negócio, certo? Então o que acontecia? Começou a festa. Chegou no 7º dia, os pais entravam na sala, junto com o casal. Preste atenção, meu irmão. E o menino e a menina que estavam casando, iam se tornar homem e mulher, naquele momento, eles iam para o quarto. Olha só que interessante. Então, o homem e a mulher iam no quarto, né? Ter o ato sexual. E os pais ficavam na sala esperando. E a multidão ficava toda fora da casa esperando. Aí o que acontecia? Eles tinham um ato, certo? Então, quando terminava o ato, o pai da menina pegava o lençol e colocava o lençol no sol. Por quê? Porque para a menina ser considerada virgem, ela solta um líquido. Em alguns casos é meio que transparente, mas normalmente sangra um pouquinho. Só que quando a menina era meio ligeira, o que ela fazia? Na hora do ato, ela cortava outra parte do corpo com a unha, rasgava para sujar o lençol. Só que quando coloca o lençol no sol, o sangue fica vermelho.
quando é de outra parte do corpo. Mas quando é da virgindade, aquele líquido e o sangue fica amarelado. Então, depois que o lençol ia para o sol, a menina ficava na expectativa, amarelava, então ele dizia: ó, agora vocês estão casados para sempre. Porque se a menina tivesse cometido fornicação, ou seja, ela não era virgem, o cara tinha a decisão de devolver para o pai ou aceitar daquela forma e continuar casado até o final. Você pegou? Você entendeu agora o contexto do que Jesus está falando? Então Jesus está dizendo: poxa, por causa da dureza do coração de vocês, de não aceitar que a menina não é mais virgem, vocês podem devolvê-la para o pai. Você entendeu que mudou toda a história? Não é outro texto. Agora você entende que tem como separar? Só que não na nossa cultura, porque na nossa cultura, se a menina for virgem ou não, não importa. Claro que nós deveríamos, principalmente as mulheres, deveriam se cuidar. Os homens também, né? Por quê? Porque assim, ó, olha só que interessante. Se o homem nunca teve relação e a menina nunca teve relação, como que vai achar outro melhor? Você entende que cara, o que Deus ensina é proposital, é ótimo para o ser humano, pena que a maioria não respeita. Irmão, se você que aí não casou, você se guardar, a tua esposa vai ser a melhor do mundo para você. E da mesma forma as mulheres, se você se guardar, o teu esposo vai ser o melhor do mundo para você. Agora, quando o homem tem, já percebeu que, eu vou falar mais de homem porque normalmente homem é pior nessa área. Você já viu quando o homem é meio vagabundo? Vou falar essa palavra que ele nunca está satisfeito, ele nunca consegue honrar a esposa, ele nunca consegue ter uma esposa, porque normalmente ele nunca está satisfeito, então ele nunca quer uma só mulher, e ele nunca é feliz na área sentimental. Na frente dos amigos é o machão, é o pegador, mas no seu íntimo não é feliz, porque não está cumprindo o propósito pelo qual nasceu. E o propósito que Deus tem para você é uma família bem estruturada. Entenda que não fazer sexo antes do casamento nada mais é do que uma defesa para você mulher e uma defesa para você homem. É uma defesa, e essa cultura tem que voltar. Você entende isso? Ser virgem nos dias de hoje é praticamente, não estou dizendo que na nossa cultura cristã, estou dizendo na cultura fora da igreja. Uma pessoa virgem parece um extraterrestre, sendo que isso é o correto. É essa pessoa que vai ter um casamento excelente. Essa pessoa vai sofrer muito menos no casamento. Você entende? Você entende da seriedade disso? Então vamos lá, pastor, dá de separar? Na nossa cultura não dá, porque essa é a lei dos judeus. Você é judeu? Não. Olha só como é sério isso, continua. Disseram-lhe os discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém. E ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque quando os discípulos entenderam isso, preste atenção que eu vou falar. Eles disseram assim: então eu não vou casar, porque se a minha mulher adulterar, eu vou ter que ficar com ela. E se a minha mulher ser muito chata, eu vou ter que ficar com ela. Se o meu marido for insuportável, vai ter que ficar com ele. Você entendeu? Por isso que os discípulos disseram: então é melhor não casar, porque como que eu vou saber uma vida inteira? Não tem mais como separar. Gênesis, capítulo 2, versículo 21, 22 pode ser, para a gente ganhar tempo. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. Entenda que nesse momento a mulher não foi criada. Lembra da aula de 2 semanas atrás que eu estava explicando sobre criação e formação? Aqui a mulher foi formada, ela foi criada juntamente com Adão.
mas ela foi formada da costela do homem, para te ensinar que mulher não tem que nem estar em cima, nem embaixo. Mulher tem que andar do lado. Machismo é antibíblico, feminismo é antibíblico. Entenda uma coisa, o feminismo é um band-aid para tampar a ferida que o machismo curou. Por isso que o feminismo está gritando aos quatro cantos, porque as mulheres estão feridas, mas o feminismo nada mais é do que um band-aid para tampar o machismo. Não deveria existir nem machismo, nem feminismo, mas a família que Deus criou da forma correta. Porque entenda, Deus é o Criador, e Ele sabe nos ensinar a forma certa de família. Amém ou não amém? Você compreendeu? Então olha só, a mulher tem que andar onde? Em cima ou embaixo? Do lado. Amém? E disse Adão: essa é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, é Adão dizendo, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma... Bom, preste atenção. Eu amo a minha mãe está ali, eu amo meu pai de paixão, amo eles, pensa, pai e mãe incrível, não tem que falar. Fui criado de uma forma maravilhosa, não tem que falar. Mas Adão, o primeiro homem, me ensinou que eu preciso deixá-los. Então teve um dia que eu tive que tomar a decisão de abandonar pai e mãe. Não no sentido de desonrá-los, não, a gente se dá muito bem, eu amo eles. Toda semana eu vou lá, almoço com eles. Se precisam de mim eu estou lá, entende? Eu honro eles. Só que eu precisei deixá-los, porque senão eu nunca seria homem, eu seria um menino. E qual é o problema? Existem dois problemas, porque alguns deixam do pai e da mãe financeiramente, e dizem assim, não, eu não estou mais ligado ao meu pai e minha mãe, porque acha que é apenas financeiro. Gente, o financeiro é o básico. Você que é homem, você não pode depender financeiramente do teu pai e da tua mãe, senão você nunca vai atingir o nível de masculinidade bíblico, certo? É só você entender Jesus. Jesus era solteiro quando estava aqui na terra. Por que Jesus nunca casou? Porque ele casou com todos aqueles que creram nele, e nós somos a esposa de Cristo. Então Jesus jamais poderia casar enquanto estava, o verbo encarnado aqui na terra, porque ele já tinha sido dado em casamento a nós, todos aqueles que creram nele. Amém? Por isso que Jesus nunca casou, porém era Jesus que era o chefe da família, porque José morreu, Jesus sustentou Maria, Jesus sustentou os irmãos, e Jesus, através da carpintaria, era ele que liderava a sua casa. Então, pastor, eu não sou casado ainda, irmão, varão. Entenda que quando eu digo, eu não quero te ofender, homem, dizendo assim, menino, homem, eu só estou te ensinando que biblicamente o homem se torna homem quando ele deixa de depender financeiramente dos teus pais, e o mais difícil agora, emocionalmente. Porque tem homem que nunca se desprende emocionalmente da sua mãe, nem do seu pai. Qualquer coisinha que acontece no casamento, mãe, a minha esposa me chamou de cala a boca. O que acontece? Quando você faz isso, você está destruindo o seu casamento. Por quê? Você vai jogar a tua mãe contra a tua esposa. Ou seja, você está jogando a mulher mais importante da sua vida contra a segunda mais importante. Pastor, qual que é a mulher mais importante da vida do homem? A sua mãe, depois que casou, a sua esposa. Então por que normalmente as mães ficam chateadas com as esposas dos filhos? Porque era o título dela. E a partir daquele momento a sua esposa se torna a mulher mais importante.
Porque a Bíblia não diz assim, ó, dê a vida pela sua mãe, mas a Bíblia diz assim, dê a vida pela sua esposa. Então, depois que o homem casa, a sua esposa é a mulher mais importante, e aí depois a Bíblia manda honrar a sua mãe, ou seja, a sua mãe é a segunda mulher mais importante, e isso é muito simples de fazer. Se o cara é homem, ele vai saber lidar com a situação, porque ele não vai jogar a mãe contra a mulher, nem a mulher contra a mãe, e elas vão se dar bem. Você compreende isso? Amém ou não amém? Você entendeu? Quem é casado, a tua esposa é a mulher mais importante que existe. Então você tem que dar mais valor para sua esposa do que para sua mãe. Mas você tem que honrar a sua mãe, cuidar da sua mãe, proteger da sua mãe. Você tem essa capacidade. Só que você não pode fazer isso e deixar de cumprir com o teu propósito original, que é a sua esposa. Amém? Por isso que meninas que não casaram ainda, você precisa de um homem, não de um menino. Porque se o cara não for cabra macho, cara, já dá BO. É mãe e esposa se bicando. Mãe e esposa se bicando. Porque o cara é tão cabeçudo que ele pega, põe a esposa dele dentro da casa da mãe. Cara, você está acabando com o teu casamento, está acabando com a vida da tua esposa e está acabando com o casamento do teu pai. Porque duas mulheres no mesmo lugar não dá certo. Porque cada uma vai arrumar de um jeito. Não dá certo. Você entendeu? E outra, você que é pai, ei, teu filho casou, rua! Ah, eu quero casar, rua! Porque não existe quem casa quer casa. Ai, pai, mas irmão, se não dá conta de pagar um aluguel, não dá conta de ser marido. Você entendeu? Se não dá conta de ter a sua casa, comprar a sua casa ou alugar, não tem como ser marido. Isso já é um sinal, preste atenção, isso já é um sinal que não é para você casar com esse cara. Pastor, já casei. Agora se vira, mas está errado, homem, dá jeito, vai alugar uma casa, vai comprar uma casa, vai fazer minha casa, minha dívida, ei, vai fazer alguma coisa, vai movimentar. Você está entendendo? Efésios 5, 22, olha só, mulher, vamos lá, é fácil de se sujeitar a Deus, sim ou não? Deus te obriga a alguma coisa? Vamos lá, Deus te obrigou a vir aqui na igreja hoje? Já percebeu que Deus não obriga nada? Por que você faz? Porque você o ama. Agora, se o teu marido fosse exatamente como Deus, seria fácil se sujeitar a ele, sim ou não? Vós mulheres, se sujeitai, olha só, sujeitai-vos a vossos maridos como ao... Quem quer que a sua esposa se sujeite a você? Seja como Deus. É aí que é o problema, porque o homem quer obrigar, você tem que me obedecer. Não, a obediência da mulher é natural, é só o homem ser como Deus, para que ela entenda e veja Deus na tua vida. Agora eu te pergunto, homem, você está sendo como Deus no casamento? Você precisa fazer exatamente o que Deus faz, porque Deus te criou como Ele, amém? Você está entendendo? Vamos lá? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo. Então, uma das funções do homem é salvar a sua esposa. Cristo é a cabeça, olha só, e o corpo somos nós, toda a igreja. E está representado no casamento, o homem sendo como Deus e a mulher sendo como a igreja. 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, deu a vida por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar assim a mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante,
mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque ninguém que odiou a sua própria carne antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então qual que é a função do homem? Não é apenas dar comida, mas é alimentar e sustentar. Pastor, é a mesma coisa? Não, sustentar é dar suporte. Você sustenta a sua esposa, você é o apoio dela. Você está compreendendo? Olha só, 30, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é esse mistério, digo porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher, meu Deus, quem pode ler aqui? Reverencie o seu marido, ou seja, adore o seu marido. Meu Deus. É Paulo falando. Gente, quando Adão estava dizendo, ossos dos meus ossos e carne da minha carne, ele estava revelando Cristo e a igreja. Você pegou? Esse é o mistério do casamento. O teu casamento tem que revelar Jesus. Amém? Amém ou não amém? E quando Eva pecou, lembra que eu falei isso no final da aula passada? Lembra que Eva pecou? O que Adão era para ter feito? Ele tinha pecado? Nunca. Então se ele morresse, o que ia acontecer? Ia ressuscitar como Cristo. Só que Adão foi covarde e não deu a vida pela sua esposa. Então Cristo veio ensinar o que é casamento. A mulher erra, o homem vai, mesmo não tendo culpa, dá a sua vida e redime a sua esposa. Homem, escuta o que eu estou te falando. Ah, pastor, minha mulher está errada, não sei o que, vou ficar chateado. Faça igual ao homem perfeito Jesus. Ele, mesmo estando certo, ele foi e consertou o erro da esposa. Não fique esperando a tua esposa acertar em tudo. Você é o homem, macho. Vai você e dá vida por ela, vai você e corrige, vai você e dá cara, vai você e defende a tua esposa, pelo amor de Deus. Como Cristo nos defendeu do diabo, como Cristo nos defendeu do pecado e nos deu uma eternidade. Mesmo que nós não tínhamos merecimento nenhum, Ele foi e fez. Você entendeu? Esse é o mistério do casamento, é revelar Cristo. Entenda, irmãos, olha para a pessoa que está do seu lado, olha aí. Esse é osso do teu osso e carne da tua carne. Nós somos um só corpo. Nós precisamos ser unidos como igreja, como corpo de Cristo, porque a igreja revela Cristo. Então entenda uma coisa, esposa, você revela o seu marido. Amém? E você precisa ter essa compreensão, que não existe quem está certo e quem está errado quando os dois brigam. Quando os dois são brigados, quem está certo e quem está errado? Os dois, porque vocês são uma só carne, cabeça. Para de querer ter razão, para de querer estar certo. Vocês são uma só carne, se um está sofrendo, o outro sofre também. Se um está mal, o outro está também. Entenda, para de ser individualista. Ei, não existe mais dois. Agora que você casou, vocês são um só. Então, homem, se a tua mulher está feliz, você está feliz. Casamento não é para você. Ei, entenda, mulher não é para ser escrava do homem. Mulher não é para fazer a vontade do homem, não. Homem, você tem que casar para fazer a tua esposa feliz. Me diz o que Cristo recebeu de nós? Mas Ele nos fez feliz, você entende? E mulher, também não case, querendo achar o teu pai no teu marido. A maioria dos casamentos não dá certo porque a mulher quer achar o pai no marido. Entenda, o seu marido não é o seu pai.
E infelizmente a maioria das mulheres quer suprir a carência de um pai no marido. Então, entenda que o teu marido é o teu marido, não é o seu pai. E ele vai te proteger, vai te honrar, vai te sustentar, vai te alimentar. E você vai ser livre, entendeu? Você vai ser livre para ser o que você quiser. Astronauta, aeromoça, médica, advogada, pastor, o que você quiser. Você vai ser livre e o seu marido vai ser o seu apoio. Gente, por causa do tempo eu preciso terminar e abrir para perguntas. Pessoal do YouTube, se você estiver assistindo, quiser fazer uma pergunta, deixa a sua pergunta aí, que na próxima aula nós vamos responder, tá bom? Deixa o seu like, compartilha, mas de preferência, vai lá e escreve alguma coisa para ficar bem relevante e para alcançar mais vidas. Amém? Quando a menina, ela tem um pai que foi muito bom para ela, infelizmente a menina vai querer suprir, não é que ela vai querer suprir, mas ela vai querer achar isso no marido. Então, entenda uma coisa, o teu marido nunca vai ser igual ao teu pai, porque as pessoas são únicas, entende? Então, o que você precisa entender? Que, principalmente a mulher tem que estar pronta, o homem tem que estar pronto, a mulher ainda pode casar e sendo formada no casamento, porque Deus dá a mulher e o homem forma a sua esposa. Só que meninas, escuta o que eu estou te falando, principalmente quem não casou aí, mulheres, quem casou, tchau. Só que homem, você que está ouvindo, muda, amém? Amém? Dá de mudar, não vem com essa, nascer assim, vou morrer assim, sai daí ô espírito de... Dá licença, você pode mudar, você tem o Espírito de Deus, não muda porque não quer. Não muda porque não cria vergonha na cara. É só dizer assim, Espírito Santo me muda, você vai mudar e acabou. Ai pastor, eu sou bravo, para. Ai eu sou machista, dá licença. Eu sou ciumento, dá licença. Cria vergonha na cara e pede para o Espírito Santo, diz assim, Espírito Santo, eu sou fraco nessa área, me faça forte. O apóstolo Paulo diz assim, quando eu sou fraco, então eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. A área que você é mais fraco, é a área que você vai se tornar mais forte. Então, mulher, entenda que o seu marido não é o seu pai. Agora, tem um outro problema, o inverso. Quando a mulher não tem um pai, não estou dizendo que não tem pai, porque para nascer tem que ter um pai. Eu estou dizendo um pai que criou, um pai que acompanhou, ou às vezes o pai faleceu, ou às vezes o pai abandonou. A mulher vai querer suprir a falta de um pai no marido, e o homem vai ter que ter essa compreensão de não se aproveitar dessa carência, porque depois ele vai sofrer no casamento. Então, a mulher pode casar sem estar preparada, porque o homem tem a missão de formar uma esposa, mas não case achando que o teu marido vai mudar. Escuta, se eu posso te dar um conselho de $1 milhão, ou muda no namoro. Pastor, mas se não eu vou ficar solteira. Fica solteira, mas não casa para se incomodar. Casamento é bênção de Deus, desde que você case com um homem. É mais uma pergunta mais em relação aos solteiros. Por exemplo, eu estou namorando. Quais são os sinais assim que o cara pode dar que ele não vai ser um bom marido ou que ele vai ser um bom marido? Tipo, bem esclarecido assim. Muito boa pergunta. Vamos lá, eu vou dar os sinais que o cara vai ser um bom marido. O inverso é o verdadeiro. Se o cara não dizima, foge. Porque se o cara não é fiel a Deus, ele não é fiel a você nunca. Entenda isso, é o básico ao dízimo. Por que eu te digo isso? Lembra de Judá? Sabe por que Tamar, lembra que eu preguei num domingo sobre Tamar? Tamar, ela foi dada em casamento ao filho mais velho de Judá, certo? Aí o filho morreu, teve que dar um outro filho, morreu também. Chegou uma hora que Judá não quis mais dar o filho, porque essa era a cultura judaica. Quando morre o filho mais velho, tem que dar um novo. Amém? Você compreendeu? Só que chegou, ele abandonou Tamar, e Tamar não se casou novamente, porque na cultura judaica não casa assim dessa forma uma mulher que não é virgem, certo? Então o que ela pensou? Eu vou me vestir de prostituta, e foi na esquina, e ela sabia que Judá não era fiel a Deus. A Bíblia diz isso em Malaquias, Judá não era fiel no altar do Senhor.
Então Tamar foi, se vestiu de prostituta, enganou ele, teve relação sexual com ele. Ela engravidou de Pérez e mais de uma criança, foi de gêmeos. E quando ela apareceu em praça pública, ele quis apedrejá-la, dizendo que ela era infiel. E ele juntou toda a comunidade para apedrejá-la. Aí quando ela ia morrer, ela disse assim: mas o pai dos gêmeos aqui é o dono desse cajado. Porque ela pegou o cajado de Judá, porque ele não tinha dinheiro na hora para pagar. Então ela disse assim: vai lá, busca o dinheiro e volta. Quando você voltar, eu te devolvo o cajado. Aí ela, boba nem nada, pegou o cajado e foi para casa, porque sabia que se ela não tivesse o cajado para provar, ela seria morta apedrejada. Então o texto de Malaquias diz que Judá não era fiel no altar do Senhor. Então escuta isso: se o cara não dizima, mas vaza. É só tu parar para pensar. Se o cara não é fiel a Deus, ele vai ser fiel a você? Você está entendendo? Ele não é fiel ao Criador. E é o básico. Se ele não fizer isso. Segundo ponto, a forma como ele trata a mãe. Se ele grita com a mãe, ele vai te dar na cara. Então, quando você for namorar, chama a mãe do rapaz e diz assim: como que ele te trata quando está bravo? Ele grita contigo, ele te desrespeita, ele é mal educado? Porque imagina, se ele grita com a mãe, com a esposa ele dá na cara. Então a forma como ele trata a mãe é a forma como ele vai tratar a esposa. Então essa é a segunda dica. E terceira, eu estou falando de casamento, né? Crente não namora por namorar, crente namora para casar, amém? Se ele depende financeiramente da mãe e do pai, vaza. Eu acho que esses 3 pontos é o básico: ser temente a Deus, a forma como trata a mãe e financeiro. Ah, mas vai arrumar trabalho. Vai sustentar ele a vida inteira. Entendeu? Porque só Jesus para mudar uma mentalidade. Porque se o cara, tu tem que entender uma coisa, Vicky. Se o cara é o menininho da mamãe, ele vai te pegar como mãe, entendeu? Aí você nunca vai ser feliz no casamento. Então você precisa de um homem que seja temente ao Senhor e que trate muito bem a sua mãe. E quando for perguntar para a mãe, não diz assim: como que ele te trata? Você tem que dizer assim: como ele te trata quando é contrariado. Isso que é importante. Porque no casamento você vai contrariar ele, porque essa é a função da mulher. É o texto que diz: a mulher é a opositora idônea. Entendi? Idônea. Né? Não é ficar enchendo o saco do marido por qualquer coisa. Quando o marido não ouve a Deus, você entra no negócio: Deus me falou que é assim, você não está ouvindo Deus. Você entendeu? Não é a sua opinião, mulher, é a opinião de Deus. Então o homem tem que ser sensível a Deus. E quando o homem não é sensível a Deus, aí Deus fala com a mulher, e a mulher diz: Deus me falou, é assim, assim, assim. Entenda que o que eu estou falando aqui não é para ofender. Se você está errando, corrige. Amém? Deus, olha só, Deus corrige quem Ele tem por filho. Se Deus não te corrige, é porque você é meio bastardo. Entenda que Deus sempre vai te corrigir, porque Ele tem você como filho. Se você está sendo corrigido, é porque Deus ama você. Amém? Pai e mãe, entenda que você tem que ser o treinador do seu filho. Mãe, não crie o seu filho para você, senão ele vai ser um boboca no casamento. Ele vai ser um bananão. Você já tem que treinar ele para a esposa dele. Você entende isso? Pai e mãe, treine o seu filho para a esposa. Pai e mãe, treine a sua filha para o marido dela. Entenda, o teu filho não é para você. Eu sei que dói ouvir isso, mas você tem que treiná-lo, ensiná-lo a ser homem. E se for menina, ensinar a ser uma mulher madura, não ter nenhum tipo de carência. Amém? E homem, última coisa, para a gente poder evoluir nesse assunto: a sua esposa não é a sua mãe. Ai, mas a comida da minha esposa não é igual da tua mãe. Cria vergonha na cara, vai fazer você, ô. Cara, para com isso, mano. Para de comparar a tua esposa com a tua mãe. É sério, vira homem, pô, para de comparar. Meu Deus, a maioria das mulheres sofre, porque o cara quer que a mulher dele seja igual a mamãe. Casa com a mamãe, então. Amém?
Deus abençoe você que assistiu essa mensagem até o final. E nós vamos ter toda semana uma mensagem nova. Que Deus te abençoe, curta, compartilhe e deixa a sua pergunta aí, por favor, que vai ser uma honra para nós responder. Amém?